Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de Excel avançado. Hoje vamos iniciar a nossa 11ª aula, onde vamos tratar um pouquinho sobre as fórmulas financeiras. Então, nosso curso que iniciou lá em outubro, né, com a primeira aula aqui, falando sobre formatação de células, classificação de dados, já percorreu todos esses tópicos e agora estamos aqui na 11ª aula, falando um pouquinho sobre estas fórmulas financeiras. O Excel tem uma infinidade de fórmulas financeiras, né? Se a gente entrar aqui na parte de fórmulas, inserir função e classificar aqui essas fórmulas por fórmula financeira, vocês vão ver que tem uma infinidade de fórmulas aqui que trata dessa área financeira, né? Mas, assim, daria para fazer um curso de Excel voltado à área financeira, né? Daria para fazer um curso apenas disso. Mas não é esse o escopo do nosso curso, não é esse o intuito. Então, o que eu vou passar hoje, nesta aula, né? Eu vou falar um pouquinho sobre estas formas especificamente, o valor presente, o valor futuro, pagamento, taxa e número de períodos. Mas fica como se fosse de alguma forma uma introdução, né, a essa parte de matemática financeira dentro do Excel. E a partir dessa base que eu vou passar hoje para vocês, lógico que vocês podem seguir os estudos, procurar material na internet, né, voltado a isso. E claro que se alguém tiver alguma dúvida também, precisar de alguma coisa, pode postar aqui no blog, né, andremarete.wordpress.com, que eu vou tentar buscar informação. Enfim, essa não é uma área que eu tenho assim total domínio, mas pelo conhecimento, né, que a gente tem de Excel, a gente consegue buscar aí de repente funções aí para suprir a necessidade de vocês. Caso alguém precise, é só postar então aqui para a gente, ok? Bom, vamos começar aqui com essa fórmula VP. A fórmula VP é a fórmula valor presente, na verdade. Essa fórmula valor presente, ela funciona da seguinte forma. Ela vai calcular o quanto eu tenho que aplicar hoje, tá? Para eu ter vamos dizer assim, um rendimento, né? Para eu chegar num determinado valor lá na frente. Que seria essa parte de investimento, que seria, vamos dizer assim, o básico dela, né? Ou posso usar ela também para fazer o contrário, né? Por exemplo, eu tenho um financiamento que eu estou pagando, pago R$ 500 por mês, por exemplo, 40 parcelas, e eu quero saber quanto que eu precisaria pagar hoje para quitar esse financiamento, ou seja, eu quero deduzir os juros que eu tenho daqui para frente, né? Ainda faltam 40 parcelas, então eu vou tirar os juros dessas 40 parcelas e eu quero saber quanto que é o montante hoje para eu poder quitar esse financiamento. Então, o valor presente, resumidamente, né, ele funciona dessa forma, né? Você calcula o presente, o hoje, né? Quanto que eu tenho que aplicar hoje para ter um determinado valor daqui a alguns meses, ou quanto eu tenho que desembolsar hoje para quitar um financiamento que ainda vai se estender durante muitos meses, né? Então, são dois exemplos aqui que dá para a gente trabalhar com essa fórmula valor presente. Vamos começar aqui com o financiamento de carro aqui, né? Essa brincadeirinha, onde eu tenho um carro financiado a um juros de 0,99% ao mês, tá? Eu tenho ainda 40 parcelas para pagar, tá? E eu pago R$ 500 por mês. Reparem que os meus R$ 500 aqui, ele está negativo. Então, quando eu for jogar o valor aqui, você tem que colocar menos 500, tá? Isso é um detalhe importante, porque ele entende, na verdade, que mensalmente você tem que desembolsar esse valor para pagar essa parcela, né? Então, ele entende como uma saída de dinheiro, ok? E aqui o valor, eu quero calcular quanto eu teria que pagar hoje para quitar o financiamento, né? Considerando, fazendo uma conta simples, se eu fizer aqui, olha, igual 40 parcelas e multiplicar por R$ 500, significa que eu ainda tenho que pagar R$ 20.000 nesse financiamento. Mas esses R$ 20.000 é ao longo desses 40 meses, né? Se eu for quitar hoje, eu tenho que descontar esse 0,99% ao mês que incide ao longo dos 40 meses, né? Lembrando que aqui a gente trabalha
com aquele esquema de juros compostos, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso na aula número 9, onde a gente montou uma calculadora de juros simples, juros compostos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode voltar lá fazendo na aula, que seria interessante. Porque aqui não dá para fazer uma conta muito simples, né? Não dá para falar assim, eu tenho que descontar, por exemplo, eu tenho que descontar 40%, não dá 40, né? Deixa eu colocar as casas decimais aqui, 39,60%. Não dá para eu considerar isso. Ou seja, como que eu cheguei nesse 39,60%? Eu multipliquei este valor 0,99%, eu multipliquei por 40, né? Ou seja, tenho 0,99% de juros ao mês, tenho 40 meses para pagar ainda, ou seja, eu posso descontar então 39,6% do valor total. Não, isso está errado, né? Isso seria se a gente considerasse como juros simples, mas não é o caso aqui, né? Porque esses juros ele incide sobre o saldo que eu tenho, né? Então o cálculo, vamos dizer assim, é um pouquinho mais complexo do que isso. Então, para que eu consiga saber qual é o valor que eu teria que pagar hoje, desembolsar hoje, para quitar esse financiamento aqui, que ainda vai me comer 20 mil reais ao longo de 40 meses, eu posso então usar a fórmula VP. Essa fórmula VP, que é o valor presente, ela funciona da seguinte forma: igual VP, abro parênteses, ele vai pedir para mim a taxa. Eu venho aqui e coloco a taxa de 0,99 e coloco um ponto e vírgula. Depois ele vai pedir para mim a quantidade de períodos. Então eu tenho 40 períodos, 40 meses aqui ainda para pagar. Ponto e vírgula, e ele vai pedir para mim aqui o pagamento. Quanto que eu pago mensalmente? Eu pago R$500. Existem mais dois parâmetros aqui, o valor futuro e o tipo, que são parâmetros opcionais, né? Facultativos. Então, por enquanto eu não vou preencher, daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho sobre eles. Neste caso aqui eu preciso só desses três parâmetros, a taxa, o período e o pagamento, que são os três parâmetros obrigatórios dessa função. Se eu fechar parênteses aqui e teclar Enter, ele vai dizer para mim então que eu preciso pagar hoje R$ 16.448,56 para quitar esse financiamento aqui, que ao longo de 40 meses iria me custar 20 mil reais. Né? Então, quitando de uma vez, eu pagaria R$ 16.448,56. Ok? Bom, esse é o exemplo do financiamento. Vamos falar um pouquinho sobre o investimento aqui, a brincadeirinha de investimento. Vamos imaginar que eu tenho uma aplicação de renda fixa, ou uma poupança, ou enfim, qualquer tipo de aplicação em que eu tenho uma taxa de rendimento de 0,6% ao mês. E eu vou aplicar um dinheiro e deixar esse dinheiro aplicado durante 24 meses. Tá? Esse valor mensal está zero, significa que todo mês eu não vou depositar nada, ou seja, eu vou depositar um dinheiro hoje, tá? Vou deixar parado durante 24 meses, uma aplicação de 0,60% ao mês, e mensalmente eu não vou colocar dinheiro nenhum lá. E quero que ao final desses 24 meses eu tenha 10 mil reais. Ou seja, vamos imaginar que daqui 24 meses, daqui 2 anos, eu vou fazer uma viagem. Essa viagem vai me custar 10 mil reais e eu quero ter esses 10 mil reais daqui 24 meses. Então, minha pergunta é, quanto de dinheiro eu preciso colocar nessa aplicação para que eu possa ter esses 10 mil reais ao final de 24 meses? Então, é o valor presente, né? É o valor que eu vou desembolsar hoje, né? Então, eu coloco aqui, ó, igual VP, valor presente, abro parênteses. A minha taxa é de 0,60, ponto e vírgula. Períodos, são 24 meses, ponto e vírgula. Valor mensal, ou seja, quanto que eu vou colocar nessa aplicação mensalmente? Eu não vou colocar nada mensalmente, zero, mas eu tenho que colocar a célula, tá? Que ele é um parâmetro obrigatório. Ponto e vírgula. Aí nós chegamos aqui no valor futuro. Ou seja, quanto que eu quero ter ao final desses 24 meses? Eu quero ter 10 mil reais. Tá? Esse último campo que é facultativo aqui, que é o tipo, eu ainda não vou entrar no mérito dele. Depois a gente vai conversar melhor sobre ele daqui a pouquinho. Então eu vou fechar parênteses aqui, vou teclar Enter. E ele vai dizer para mim o seguinte, olha, hoje você precisa desembolsar R$ 8.662,60, colocar esse dinheiro nessa aplicação, esperar 24 meses para que você tenha
R$ 10.000, ok? Essa é a brincadeirinha aqui do nosso valor presente. Lógico que aí você pode brincar, né? Você fala assim, poxa, mas e se eu depositar R$ 100 por mês na aplicação? Então, R$ 100 por mês, ó, veja que quando eu coloco aqui o valor mensal, é um dinheiro que eu estou aplicando, certo? Então, ele entende que ele trata isso como fluxo de caixa, né? Ou seja, esse dinheiro está saindo do meu caixa para essa aplicação. Então, eu tenho que colocar negativo aqui, menos 100. Então, se durante 24 meses eu colocar R$ 100 por mês lá, hoje eu teria que depositar, fazer um depósito inicial de R$ 6.443,61. Eu teria que fazer esse depósito hoje, depósito inicial. Todo mês ir depositando R$ 100 para que daqui 24 meses eu tenha R$ 10.000, né? Eu assim, não, mas eu posso me apertar um pouquinho mais. Eu posso falar assim, não, eu vou dar R$ 200 por mês. Então, opa, então agora eu preciso fazer um depósito inicial de R$ 4.204,62. Ao longo isso terei que fazer hoje, né, esse depósito hoje, colocar nessa aplicação hoje. Ao longo desses 24 meses eu terei que ir colocando R$ 200 por mês para que quando eu chegar lá no final desses 2 anos eu tenha R$ 10.000 em caixa. É isso aí, pessoal. Essa é a fórmula VP, que ela trata do valor presente. Vamos falar agora, então, da fórmula VF, que é a fórmula valor futuro. Para essa fórmula, deixei preparado dois exemplos, uma aplicação e um empréstimo. A fórmula anterior, que era a fórmula VP, né, que seria o valor presente, ela trata o seguinte, quanto que eu teria que aplicar hoje, né, no presente, para que eu tenha um determinado valor no futuro, né? Agora é diferente, na verdade é o seguinte, vamos supor que eu sei o quanto eu vou aplicar hoje, por exemplo, vamos tratar essa aplicação aqui, eu sei que essa aplicação minha é de R$ 2.000, eu vou colocar R$ 2.000 em uma conta, eu vou aplicar esse dinheiro. E essa aplicação, ela vai ficar lá durante 36 meses, tá? Mensalmente eu não vou colocar dinheiro nenhum, e o rendimento dessa aplicação é de 0,6% ao mês, ok? Então é o seguinte, eu sei o valor que eu tenho hoje, mas eu não sei o valor que eu tenho no futuro, né? Depois desses 36 meses, qual o valor que eu vou ter resultante desta aplicação? Isso eu não tenho. Para a gente poder achar esse valor, a gente usa a fórmula igual VP, aliás, igual VF, que é o valor futuro. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual VF, vou abrir parênteses, ele vai pedir para mim aqui a taxa. A taxa é o 0,6%, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar aqui quantos períodos vai ficar esse valor lá aplicado. São 36 meses. Ponto e vírgula de novo. Pagamento. Quanto que eu vou colocar de dinheiro mensalmente lá, né? Mensalmente eu não vou colocar nada. Vou deixar só o valor que eu aplicar hoje e depois, durante esses 36 meses, não vou colocar dinheiro nenhum lá. Então aqui a minha célula B4 está vazia, né? Está com zero. Ponto e vírgula de novo, e aí o valor presente, ou seja, quanto eu tenho hoje, quanto que eu estou aplicando hoje? R$ 2.000. Então eu vou fechar parênteses aqui, vou teclar Enter, e ele vai dizer para mim o seguinte. Opa, deixa só eu mudar uma coisa aqui. Aqui, na verdade, como eu estou aplicando esse dinheiro, eu preciso colocar ele aqui de forma negativa, né? Porque o Excel trabalha com esquema de fluxo de caixa, né? No que diz respeito a essas fórmulas financeiras. Então, ele entende que se eu estou aplicando esse dinheiro, ele está saindo, né, esse dinheiro do meu caixa para ir para essa aplicação. Então, eu preciso colocar com valor negativo ali. Então, se eu aplicar hoje R$ 2.000 numa aplicação que me renda 0,6%, deixar lá durante 36 meses, eu vou ter, ao final desses 36 meses, R$ 2.480,60. Mas vamos supor que eu diga o seguinte, não, na verdade eu vou aplicar R$ 2.000 hoje, porém, eu vou, ao longo desses 36 meses, desses 3 anos, eu vou aplicar mensalmente R$ 200. Como eu vou aplicar esse dinheiro, né, eu tenho que colocar aqui menos 200. Na hora que eu teclar Enter, ele vai calcular e vai dizer o seguinte, olha, ao final desses 36 meses, você vai ter então R$ 10.490,66, tá? Então isso você pode ir brincando, né? Se você, não, mas 36 meses é muito, eu quero 24 meses.
Então, se durante 24 meses eu aplicar hoje R$ 2.000 e ao longo dos 24 meses eu aplicar R$ 200 cada mês, tendo em vista que essa aplicação rende para mim 0,6% ao mês, no final eu vou ter R$ 7.455,02. Ok? Então essa é uma brincadeirinha aqui com uma aplicação. Tem também a questão do empréstimo, né? Vamos supor que eu fiz um empréstimo de R$ 15.000, tá? Eu tenho um prazo para pagamento de 12 meses, tá? E os juros é de 1% ao mês, né? E eu não vou pagar nada. Na verdade, é o seguinte, eu emprestei R$ 15.000, daqui 12 meses eu tenho que devolver esses R$ 15.000 acrescidos dos juros. Então eu venho aqui, ó, igual VF, que é o valor futuro, abro parênteses. Aí a minha taxa ela é de 1% ao mês, são 12 períodos, 12 meses. Pagamento é zero, não vou pagar nada mensalmente. E o valor presente, que é o que eu estou emprestando hoje, R$ 15.000. Se eu fechar parênteses e teclar Enter, ele diz o seguinte, que lá no final dos 12 meses, eu vou precisar pagar R$ 16.902,38. Aí você pode brincar, você pode falar assim, não, mas eu vou pagar mensalmente R$ 100 por mês. Tá? Ou vamos colocar um valor um pouquinho maior. Vou pagar R$ 300 por mês. Então, ao longo desse período, né, de 12 meses, eu vou pagar R$ 300 por mês. Né? Eu emprestei 15 mil, vamos começar do começo. Olha, emprestei 15 mil durante 12 meses a um juros de 1%. E durante esses 12 meses eu vou pagar R$ 300 por mês para ir amortizando um pouco essa dívida. Mesmo assim, na hora que eu chegar ao final de 12 meses, eu ainda vou ter um saldo para pagar de R$ 13.097,62. Ok? Então aqui, na verdade, eu estou calculando o seguinte. Eu emprestei o dinheiro hoje, com uma determinada taxa de juros por um determinado período, nesse caso 1% ao mês durante 12 meses. A hora que chegar lá no final desses 12 meses, quanto que eu vou estar devendo? Se eu não pagar nada, por mês eu vou estar devendo R$ 16.902. Se eu pagar um montante por mês, por exemplo, eu vou pagar R$ 500 por mês, que é o que eu tenho em condição, meu orçamento permite pagar. Ok, lá no final dos 12 meses eu ainda vou estar devendo R$ 10.561,12. Essa é a ideia da fórmula VF, que é a fórmula valor futuro, ok? Vamos passar aqui para o pagamento. O pagamento, a fórmula pagamento, vamos imaginar um investimento aqui, né? Um investimento onde eu tenho um investimento inicial de R$ 8.000, tá? Ou seja, eu sei que hoje eu tenho R$ 8.000 e que eu posso aplicar isso numa poupança ou numa aplicação de renda fixa, enfim, alguma aplicação eu posso colocar esses R$ 8.000. Eu preciso ter R$ 35.000, essa é a minha meta, eu quero chegar a R$ 35.000. Eu tenho 8, mas quero chegar a 35. Eu quero chegar a 35 quando? Daqui 36 meses. Daqui 3 anos eu tenho que ter R$ 35.000 para fazer uma reforma lá na minha casa, por exemplo. E o rendimento da aplicação que eu vou utilizar é de 0,6%. Tá? Então, aqui eu vou calcular com essa fórmula pagamento o quanto eu tenho que investir mensalmente, tá? Quanto que eu tenho que aplicar por mês, para que a hora que eu chegar lá, ao final desses 3 anos, eu consiga ter os R$ 35.000. Então, a fórmula seria essa, ó, igual pagamento, PGTO, né? Para o parênteses, aí ele vai pedir para mim a taxa. A taxa é de 0,6, ponto e vírgula. Número de períodos, são 36 meses, 36 períodos, ponto e vírgula. Meu valor presente, ou seja, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho R$ 8.000. E qual que é o valor futuro? Né? Qual é o valor que eu quero chegar? Eu quero chegar a R$ 35.000. Se eu fechar parênteses aqui e teclar Enter, ele diz o seguinte, eu preciso aplicar mensalmente R$ 626,15 todo mês para que eu consiga chegar a R$ 35.000, tá? Ao final desses 3 meses, levando em consideração que eu já estou fazendo um depósito inicial de 8.000 e que minha aplicação dá um rendimento de 0,6% ao mês. Se mudar aqui, falar, não, mas eu não tenho mais esses 8.000, eu só tenho R$ 4.000.
Aí você vai ver que mensalmente eu vou ter que desembolsar mais dinheiro por mês, né? Colocar nessa aplicação para que eu consiga chegar nessa meta de R$ 35.000 no final desses 36 meses. Essa é a ideia da fórmula pagamento, ou seja, a fórmula VP ela verifica quanto que eu tenho que aplicar hoje para ter um valor no futuro, né? A fórmula VF ela verifica quanto que eu vou ter no futuro dependendo do que eu aplicar hoje, né? A fórmula pagamento, ela verifica quanto você precisa aplicar mensalmente, ou seja, a cada pagamento, a cada período, a cada mês, quanto que você precisa pagar, quanto que você precisa aplicar ou investir para você ter um valor lá no futuro. A gente pode simular também aqui a compra de um veículo, né? Vamos supor que eu esteja comprando aqui uma moto que custa R$ 35.000. Essa moto eu não vou dar nenhum centavo de entrada, ou seja, eu vou financiar R$ 35.000 dela mesmo, tá? Eu vou pagar ela em 48 meses, ok? E os juros que a loja cobra é de 1,1% ao mês. Então, se eu usar essa fórmula aqui, ó, quanto que eu vou ter que pagar por mês, então, nesses 48 meses para poder quitar essa moto? Então, igual PGTO, abro parênteses, a taxa é de 1,1% ao mês, ponto e vírgula. São 48 meses, 48 períodos, ponto e vírgula. Meu valor presente, aqui, deixa só eu ver. O meu valor presente é zero, né? Porque eu não estou aplicando nada. Vamos ver se dá certo aqui. E o meu valor futuro, ou seja, eu tenho que quitar os R$ 35.000. Vamos fechar parênteses, teclar Enter. É isso mesmo, olha lá. Então ele diz para mim que eu vou precisar desembolsar mensalmente R$ 557,44 ao longo de 48 meses para que eu consiga chegar para que eu consiga chegar não, para que eu consiga quitar, né, esses R$ 35.000, considerando que a loja ela cobra de mim juros de 1,1% ao mês, ok? Essa é a brincadeira aqui que a gente faz, tá? É isso mesmo. Só inverter uma coisa aqui. Deixa eu só fazer um teste nessa forma, pessoal. Só para vamos ver aqui que eu coloquei o E3, né, como valor presente. Estou achando que aqui seria o E4. Deixa eu só fazer uma... Se eu não errei na fórmula aqui, que eu estou achando que eu errei na fórmula. R$ 942,44. É isso mesmo, pessoal. Eu acabei errando na fórmula aqui, desculpa. Na verdade, vamos começar de novo aqui, ó. O conceito é esse mesmo, tá? O exemplo é esse. Eu comprar uma moto de R$ 35.000, eu vou pagar em 48 parcelas a um juros de 1,1%. É que aqui, na verdade, eu preciso colocar, olha só, a taxa, ponto e vírgula, número de períodos, ponto e vírgula. O valor presente é o quanto vale a minha moto hoje, tá? Que é esses R$ 35.000 aqui, ó, tá? Eu acabei colocando o valor presente como se fosse o valor de entrada, e aí ele acabou, se eu trocar aqui, você vê que ele vai acabar dando um valor, ele vai acabar dando um valor errado, né? Olha só, eu fiz dessa forma. Se eu fizer uma conferência fácil, seria fazer assim, ó, igual R$ 557,44 vezes 48 parcelas. Ou seja, a moto sairia, no final desses 48 meses, eu não teria quitado nem o valor principal da moto, que é R$ 35.000, quanto mais os juros de 1,1% ao mês, né? Então é óbvio que essa fórmula ficou errada. Então peço desculpas aí, ó, corrigindo ela, então é igual PGTO, aí eu coloco a taxa, coloco o número de períodos e coloco o valor presente, eu coloco o valor que eu estou financiando, ou seja, quanto minha moto vale hoje, né? Agora sim ele vai me dar o valor correto. Se eu fizer uma conferência aqui, ó, eu vejo que igual R$ 942,44 por mês. Se eu multiplicar isso daqui por 48, eu vou chegar a um valor de R$ 45.237,12, tá? Essa diferença de pouco mais de R$ 10.000 aqui, ela é os juros que a loja está me cobrando de 1,1%, tá? E aí, lógico que com essa brincadeirinha aqui, você pode dizer assim, mas e se eu der R$ 5.000 de entrada?
quanto que eu vou pagar por mês? 807, tá? Porque eu estou financiando 30 mil, não estou financiando mais os 35, né? Ah, mas e se eu diminuir aqui a quantidade de meses? Eu quero pagar em 40 meses. Ele vai recalcular aqui o quanto você tem que pagar por mês, tá ok? Então agora a fórmula está correta. Vamos passar agora para a fórmula número de períodos. Essa fórmula número de períodos, ela é uma fórmula que ela vai calcular para você quantos meses, tá? Não o quanto você vai ter que pagar por mês. O quanto você vai pagar por mês, você já vai deixar especificado. Vamos supor que você já tem essa informação no sentido assim, de que eu posso pagar X reais por mês. Então, quantos meses eu vou precisar, né, para chegar numa determinada meta, para chegar num determinado valor, tá? Então, a brincadeira é com relação a um investimento. Esse investimento ele está sendo feito para que eu chegue na minha meta de acumular 50 mil reais. Preciso fazer uma reforma na minha casa, vou precisar de 50 mil reais. Então eu vou poupar um dinheiro mensalmente para que eu consiga ter 50 mil reais e fazer essa reforma. Vamos imaginar que hoje eu tenho 8 mil reais. Hoje eu já tenho 8 mil reais. E fiz as contas do meu orçamento mensal aqui na minha casa e cheguei à conclusão de que, olha, eu consigo, né, apertando aqui e tal, depositar mensalmente nessa aplicação, nessa poupança, por exemplo, 500 reais por mês. Então eu tenho 8 mil hoje, posso mensalmente separar do meu salário 500 reais por mês para isso, né, para jogar nessa poupança, e a poupança está rendendo 0,5% ao mês. E eu preciso chegar nos 50 mil reais, ou seja, quanto tempo, quantos meses ou quantos anos eu vou levar para conseguir, dentro desse cenário aqui, chegar na minha meta de 50 mil reais. Eu deixei até já uma colinha da fórmula aqui, ó, que é o igual NPER, né? Abro parênteses, que seria o NPER, seria o número de períodos, né? Aí vou colocar aqui, ó, a taxa. Taxa eu vou buscar no B5, que é aqui o 0,5%. Ponto e vírgula. Aí pagamentos, que é o B4 aqui, ó. Então eu vou poupar 500 reais por mês, tá? Ponto e vírgula. Valor presente, ou seja, quanto que eu já tenho de dinheiro hoje? Eu já tenho 8 mil reais. Ponto e vírgula. Valor futuro, ou seja, no futuro, quando eu digo no futuro, lá na frente, né? Depois de vários meses, eu poupando esses 500 reais, eu preciso chegar nesses 50 mil reais, que é meu valor futuro. Fecho parênteses, teclo Enter, e ele vai dizer para mim que eu vou precisar de 65,8 meses para poder chegar nesse valor de 50 mil reais. Tá? Vamos tirar umas casas decimais aqui, vou deixar com 2 casas decimais. Então, assim, resumidamente, vou precisar de 66 meses para conseguir chegar nessa minha meta. Aí eu posso falar assim, não, mas e se eu apertar, se eu vender, por exemplo, alguma coisa que eu tenha equivale 10 mil reais. Então, na verdade, eu já tenho 8, vou vender algum item que eu tenho que vale 10 mil reais, então eu já vou aplicar 18 mil reais. Então, opa, agora eu consigo chegar com 18 mil e aplicando 500 reais por mês, eu consigo chegar em 50 mil reais em 48 meses. Ou, por exemplo, se eu falar assim, não, eu vou dar mais uma apertada e vou colocar 600 reais por mês. Então, o período vai cair para 41 meses, ok? Então, dá para você ir brincando, né, simulando. Você pode traçar uma meta, falar, preciso de tantos reais. No meu caso, no meu exemplo aqui, eu coloquei 50 mil, né? E você pode ir brincando, simulando. Ah, mas e se eu apertar um pouco, depositar um pouco mais por mês? Ou se eu achar uma outra aplicação que renda um pouco mais do que isso? Ou se eu, de repente, vender o meu carro e já aplicar isso, depositar mais uma quantidade de um determinado valor mensal? Quantos meses eu vou precisar para chegar naquela minha meta, né? Então, você pode ir brincando com essa calculadorinha aqui, uma maneira bacana aqui para se planejar. Aí a gente tem a taxa. A brincadeira da taxa, ela é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu fui numa agência de viagem, né? Esse A Viagem não é aquela novela antiga, não. Mas vamos supor que eu fui numa agência de viagem e eu, de repente, vi lá um pacote de viagem que vai me custar 5 mil reais para fazer essa viagem.
A agência, ela diz o seguinte, que na realidade, esses R$ 5.000 eu não preciso dar nada de entrada, então tá aqui, ó, zerado, tá? Ou seja, eu vou financiar os 5.000, ou seja, o valor total da viagem, em 12 parcelas e vai ficar R$ 500 por mês, tá? Essa viagem para mim. É uma promoção que eles fizeram lá. E aí eu quero saber quantos por cento de juros eu estou pagando ao mês, tá? Essa é a brincadeira. Então, eu vou financiar R$ 5.000 na agência de viagem, em 12 parcelas vou pagar R$ 500. Então, eu financio R$ 5.000, mas eu vou pagar, ó, se eu fizer 12 vezes R$ 500, eu estou financiando 5.000, mas estou pagando 6.000 no final, logicamente, porque tem uns juros aí. Agora, qual é a taxa de juros? Vamos supor que eles não informaram, eu esqueci de perguntar, então agora eu quero saber qual é a taxa de juros. Posso fazer esse cálculo com essa fórmula taxa. Igual taxa, opa, taxa não. Abro parênteses, aí vou colocar número de períodos. Vou colocar aqui o B5, são 12 períodos, ponto e vírgula. Pagamentos, quanto que eu vou pagar por mês? O B6 é o R$ 500. Lembrando que eu estou colocando negativo aqui porque ele trabalha naquele esquema de fluxo de caixa, né? Esses R$ 500 eu estou tirando ele do meu caixa, né? Pessoal no caso, para poder pagar essa viagem mensalmente, né? Ponto e vírgula, aí ele pede valor presente. O valor presente é quanto a viagem vale hoje. Hoje ela vale R$ 5.000. Se eu tiver R$ 5.000 e for pagar à vista, eu vou lá, já pago 5.000, morreu. Agora, lá na frente, na verdade, a gente fez a continha aqui, ela vai valer R$ 6.000. Mas aqui ele está pedindo o valor presente, então, ou seja, hoje ela vale R$ 5.000. Fecha parênteses, teclo Enter, tá? E ele vai falar para mim, olha, você está pagando 2,92% de juros ao mês nessa viagem, ok? Pessoal, então é o seguinte, como eu falei lá no início da aula, né? Se nós viermos aqui na parte de fórmulas, inserir função, procurarmos aqui a categoria financeira, vocês vão verificar que nós temos uma quantidade imensa de fórmulas financeiras e daria para fazer um curso só dessa parte, até porque um curso, vamos dizer assim, nessa parte financeira abordaria muito mais do que as fórmulas, e sim conceitos financeiros mesmo, que são importantes, né, para um curso desse tipo. Não é o escopo, não é o enfoque das nossas aulas. O que eu quis fazer nessa 11ª aula é passar para vocês, né, para quem está acompanhando as aulas, para quem está acompanhando o curso, uma introdução às fórmulas financeiras. Claro que lá na frente, né, quem tiver interesse, pode com certeza aprofundar os estudos nessas fórmulas, porque é um campo enorme aqui, tá? Mas dentro deste nosso curso de Excel avançado, que nós estamos fazendo através dessas videoaulas, a gente meio que para por aqui. A gente vai ter alguns exemplos ao longo das aulas ainda até o final, mas a gente não vai ficar se aprofundando muito nessa área financeira, porque não é o enfoque do curso e também não é algo que eu tenho assim também tanto conhecimento, ok? Bom, essa é a nossa 11ª aula. Na 12ª aula nós vamos começar a trabalhar com fórmulas, com funções condicionais, que é a fórmula C. Espero estar gravando essa aula em breve e disponibilizando para vocês. Então por hoje eu encerro, agradeço quem está acompanhando o curso. Bom estudo a todos.